Hoje nós vamos aprender os dias da semana. Para quem já sabe, vale a pena revisar, porque vai ter também alguns exemplos e alguns verbos de que eu vou falar, ok? Vamos lá. Então, os dias da semana se diz die Wochentage. Die Wochentage. São já todas letrinhas que nós já falamos sobre. Então, die Wochentage. E quais são os dias da semana? Em certa medida, parecido com o inglês, tem alguns dias que vão ser parecidos. Por exemplo, em inglês eu falo Monday, em alemão eu falo Montag. A palavra Tag significa dia, né? Então é a mesma situação. Monday, né, o dia da lua, Montag, é a mesma coisa em alemão. Então, atenção, esse G no final eu vou falar como se fosse um K. Então, Montag. Terça-feira, Dienstag. Dienstag. E quarta-feira? Quarta-feira é um pouco diferente. Quarta-feira em alemão significa o meio da semana. Woche ou Woche significa semana e mit é meio nesse caso. Então, Mittwoch é o meio da semana, é a quarta-feira. Mittwoch. Depois a gente tem a quinta-feira, Donnerstag. Donnerstag. Sexta-feira, Freitag. Freitag. Sábado, Samstag. E domingo, Sonntag. Então agora eu vou repetir todas essas palavras com aquela pausinha depois de cada uma para que você possa repetir comigo. Vamos lá. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag e Sonntag. Alguns detalhes importantes, atenção. Primeiro deles, não é uma coincidência que estão todos escritos com letra maiúscula. Em alemão, todos os substantivos são escritos com letra maiúscula. Não importa se eles estão no início da frase, no meio da frase, são a última palavra da frase. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo são substantivos. E sendo substantivos, vão ser sempre escritos com letra maiúscula. Além disso, a preposição que eu sempre vou usar com os dias da semana é am. Não só com os dias da semana, mas para qualquer dia. Então, também o dia do mês. Se você quiser falar, por exemplo, na segunda, eu vou falar am Montag. Am Montag. Na terça, am Dienstag. Na quarta, am Mittwoch. E assim sucessivamente. Então agora, o que eu quero fazer é dar alguns exemplos com frases, porque assim fica sempre mais fácil de entrar na cabeça. E aí eu quero que vocês acompanhem as frases, também estão escritas aí embaixo. Eu vou comentar uma por uma. Vamos lá. Am Montag muss ich wieder arbeiten. Am Montag muss ich wieder arbeiten. Na segunda-feira eu tenho que trabalhar novamente. Bom, percebam que a Montag foi então para a primeira posição da minha frase. Nós já falamos sobre posição do verbo nas frases. Se você não se lembra, volta lá nesse áudio. A Montag está na primeira posição e por isso o verbo necessariamente tem que vir na segunda posição. Muss. E aí o meu sujeito cai para a terceira posição. Ich. É bem estranho, porque em português eu diria na segunda eu tenho. Em alemão eu tenho que dizer na segunda tenho eu. Na segunda tenho eu. Por quê? De novo, porque o verbo obrigatoriamente tem que ficar na segunda posição. Então, se alguma outra coisa está na primeira que não é o sujeito, como na segunda, amanhã, qualquer coisa que seja, eu tenho que colocar o verbo na segunda posição. Percebam que não tem uso de vírgula. Não tem uso de vírgula na segunda, na terça, vírgula, como a gente faz em português. Eu não preciso de vírgulas. O alemão não tem este uso de vírgula. E por quê? Exatamente porque ele tem essa regra do verbo na segunda posição. Isso anula a necessidade de vírgula. Então, de novo, am Montag muss ich wieder arbeiten. Na segunda, eu tenho que trabalhar novamente. E vamos ver o segundo exemplo. Am Dienstag treibe ich Sport. Então, na terça, eu pratico esportes. Aqui, vocês percebem
o quê? Que, de novo, am Dienstag está na primeira posição, treibe na segunda é o verbo, ich na terceira é o sujeito. Então, na terça, eu pratico esporte. Vamos ao terceiro exemplo. Ich und Carlos gehen am Mittwoch ins Kino zusammen. Ich und Carlos gehen am Mittwoch ins Kino zusammen. Eu e o Carlos vamos na quarta ao cinema juntos. Agora sim, eu tenho o sujeito na primeira posição. Isso é possível, não tem problema nenhum. Nesse caso, o verbo necessariamente também tem que continuar vindo na segunda posição. E o advérbio temporal, a locução adverbial temporal, pode vir na terceira posição, depois do verbo. Na quarta-feira, então, não veio lá na minha primeira, veio na minha terceira posição. Ich und Carlos gehen am Mittwoch ins Kino zusammen. Aqui nós temos as palavras Kino, que significa cinema, das Kino. Nós temos a palavra gehen. Atenção para essa pronúncia. Esse H a gente pula e é como se fossem dois S longos. Gehen. Gehen significa ir a pé. Então, vou repetir a frase. Ich und Carlos gehen am Mittwoch ins Kino zusammen. Zusammen. O Z vai ter som de TS, então zu. O S vai ter som de Z. Zusammen. Zusammen. Que significa juntos. Quarto exemplo. Ich sehe meine Mutter am Donnerstag. Ich sehe meine Mutter am Donnerstag. Aqui eu tenho o verbo sehen, que significa ver. De novo, este H, né, não vai ser falado. Z, é como se eu tivesse dois S. Ich sehe meine Mutter am Donnerstag. Eu vejo a minha mãe na quinta-feira. Aqui, novamente, eu tenho sujeito na primeira posição, ich. Verbo na segunda, sie. Objeto direto na terceira, meine Mutter. E aí, a locução adverbial foi lá para a última posição, am Donnerstag. Próximo exemplo. Am Freitag gehe ich mit meinen Freunden aus. Am Freitag gehe ich mit meinen Freunden aus. Na sexta, eu saio com os meus amigos. Atenção, nós acabamos de ver o verbo gehen e eu falei que o verbo gehen é ir a pé. Sim, mas deem atenção a esse aus lá no final. Esse aus lá no final forma um outro verbo, que é o verbo ausgehen, que significa sair. Ausgehen. Nós vamos falar sobre os verbos trembar, os verbos separáveis, um pouquinho mais para frente, mas esse verbo aí significa sair. E aí, o sujeito está lá na terceira posição, ich, e a preposição mit meinen Freunden, com os meus amigos. Então, am Freitag gehe ich mit meinen Freunden aus. Na sexta, eu saio com meus amigos. Freunden, EU tem som de OI, já falamos sobre isso também na pronúncia. Bom, próximo exemplo. Am Samstag gehe ich immer spazieren. Am Samstag gehe ich immer spazieren. Novamente, am Samstag na primeira posição, sem vírgula, não tem vírgula nesse caso em alemão. E o verbo é spazieren gehen, que significa ir passear. Ir passear. Spazieren gehen. Então, no sábado, eu vou sempre passear. Immer significa sempre. Eu vou sempre passear. Immer com ER no final tem som de A. Já falamos sobre isso na pronúncia. Então, am Samstag gehe ich immer spazieren. Eu vou passear no sábado, vou sempre passear no sábado. E por último, am Sonntag ruhe ich mich aus. No domingo, eu descanso. Nossa, mas tem palavra demais para descansar. Tem mesmo. O verbo é ausruhen. Aquele aus lá no final não tá à toa lá. Também é um verbo separável. Ausruhen significa descansar. Atenção para a pronúncia do Ruhe. Esse H também não falo. Ruhe. Então, no domingo, eu descanso. E o descansar em alemão, ele é reflexivo. É bem estranho pra gente. Eu não falo, em português eu me descanso, mas em alemão sim.
Por isso, am Sonntag ruhe ich mich aus. Novamente, verbo na primeira posição. Opa, verbo na segunda posição. Am Sonntag, no domingo, na primeira posição. Am Sonntag ruhe ich mich aus. Bom, eu vou ler novamente estas frases e você pode tentar repetir. Eu vou ler calmamente e você pode tentar repetir. Vamos lá? Am Montag muss ich wieder arbeiten. Am Dienstag treibe ich Sport. Ich und Carlos gehen am Mittwoch ins Kino zusammen. Ich sehe meine Mutter am Donnerstag. Am Freitag gehe ich mit meinen Freunden aus. Am Samstag gehe ich immer spazieren. Am Sonntag ruhe ich mich aus. Por último, para finalizar esse áudio, eu queria dizer que tem um outro jeito de dizer aos domingos, às segundas, porque quando eu coloco a preposição am Sonntag, significa no domingo. E como eu digo aos domingos? Bom, aos domingos eu digo Sonntags. Às segundas eu digo Montags. Às terças eu digo Dienstags. Ou seja, você vai pegar esse dia da semana que você já conhece, colocar letra minúscula e um S no final. Assim ele vira um advérbio. Às segundas, às terças. Então, vou repetir agora dessa mesma forma. Montags, Dienstags, Mittwochs, Donnerstags, Freitags, Samstags e Sonntags. Então, por hoje é só. Espero que vocês já tenham comentado essa segunda muito bem e que ouçam e se divirtam e aprendam com esse áudio. Ok? Dann, auf Wiederhören. Tschüss!